Meu amigo Marcelo, pessoal do canal Flamengando, mais um clique no lance, gente. 37ª e penúltima rodada acabou com algumas definições, mas não a do título, porque no sul do país o Botafogo com o gol do Savarino ganhou do Internacional por 1-0 e em Minas o Palmeiras com um gol de falta do Estevão no finalzinho, virou o jogo para cima do Cruzeiro. O Matheus Pereira tinha feito 1-0, o Palmeiras empatou e virou o jogo. O Palmeiras segue vivo na briga pelo título e se consolida em segundo. O Flamengo atropelou o Criciúma no Heriberto Rios, 0 para o Criciúma, 3 para o Flamengo. O Criciúma está na Série B do ano que vem e o Flamengo já se consolida em terceiro. Ele não tem como alcançar o Palmeiras na segunda posição, mas não tem como ser alcançado nem pelo Internacional e nem pelo Fortaleza. Portanto, o Flamengo terminará o campeonato independente do que acontecer na 38ª rodada, jogo contra o Vitória no Maracanã, que marca a despedida do Gabriel, do Gabigol, de um ídolo do Flamengo. O Flamengo terminará na terceira posição, o campeonato, campeão da Copa do Brasil e terceiro colocado da Série A. O Flamengo jogou muito bem em Criciúma, teve paciência e nos momentos chaves, no finalzinho do primeiro tempo, fez 1-0 e depois, no segundo tempo de pênalti, o Bruno Henrique fez 2-0, ainda deu tempo do Luiz Araújo fazer o terceiro. 0 para o Criciúma, 3 para o Flamengo. A rodada não foi boa para algumas equipes. O Cruzeiro, perdendo para o Palmeiras, saiu do G8 e não depende de si para chegar à Copa Libertadores na sua fase preliminar. Ele precisa ganhar o jogo, mas torcer para o Bahia em casa, perder para o Atlético Goianiense. O Bahia foi muito mal na rodada, perdeu de 3-0 para o Corinthians em São Paulo. O Corinthians deu um baile no Bahia e o Corinthians, que reação incrível, fez 3-0 e está na próxima pré-Libertadores. Estou para te falar que se tem mais campeonato, o Corinthians chegava lá na zona direta. Foi um passeio 3-0 e o Yuri Alberto, com 13 gols, é o artilheiro do campeonato ao lado do Alejandro do Vitória. O Vitória, nessa reação também é incrível, agora vai jogar aqui com o Flamengo. O Vitória com o Alejandro, também 13 gols, e o Estevão tem 12. O atacante do Palmeiras ainda poderia terminar, pode terminar o campeonato como artilheiro. Na briga pelo título, como o Palmeiras não depende de si, vai receber o Fluminense em São Paulo, precisando ganhar e torcer por uma derrota do Botafogo para o São Paulo no Newton Santos. Se o Botafogo vencer no Newton Santos, o São Paulo empatar, o Botafogo, 29 anos depois, será campeão brasileiro desde 1995. Não ficou bom para o Fluminense. O Fluminense ganhou do Cuiabá por 1-0, o gol do Serna no Maracanã. Depende só de si para não ir à Série B. É incrível, né, a gente falar que esse time do Fluminense, com Ganso, com Arias, com Serna, com Fábio, vai disputar na última rodada para não ir para a Série B. É fruto. Eu não sei se porque demorou a demitir o Diniz, uns dizem que foi que demorou, outros dizem que não era para demitir, que não era para manter o Mano depois que a Libertadores foi embora daquele jeito, enfim, não vou entrar nesse mérito, acho que não é o momento, mas é incrível que o Fluminense esteja nessa situação e o Fluminense precisa pontuar, precisa de um ponto. Se ele empatar com o Palmeiras e São Paulo, ele está, qualquer outro resultado não importa para ele, mas se ele perder o jogo, e o Bragantino, que ganhou na Arena da Baixada na rodada de 2-1 do Atlético Paranaense, com 2 gols do Sacha, o Bragantino ganhar o Criciúma, e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense empatarem, pelo menos, o Fluminense não pontuando, ele estará na Série B do ano que vem. Quem tem chances de cair, já que Atlético Goianiense, que é o penúltimo agora, passou o Cuiabá, né? Ganhou na rodada, o Cuiabá perdeu. Cuiabá e Criciúma estão na Série B. A última vaga vai ser decidida entre o Bragantino, que joga em casa com o Criciúma, e depende só dele. Ele está na zona, mas ele depende dele. Se ele vencer, está dentro. Se empatar ou perder, está rebaixado. Fluminense, o Atlético tem 41, Bragantino, 42 o Atlético Paranaense, 43 o Fluminense, 44 o Atlético Mineiro. Esses estão na briga. Mas se o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense empatarem e o Fluminense perder, no saldo de gols do Atlético Paranaense, que tem a mesma quantidade de vitórias, é melhor do que a do Fluminense. Então o Fluminense tinha que ter ganho do Cuiabá de muitos gols e não fez. O Fluminense precisa pontuar ou torcer para que o Atlético Paranaense ou o Bragantino percam. O Atlético Paranaense perca ou o Bragantino pelo menos empate com o Criciúma. Aí ele pode perder para o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer. O Atlético Mineiro só cairia se ele perdesse para o
Tá, tem chance o Atlético também, incrível, né? Incrível o Atlético estar nessa situação. Só se o Atlético Paranaense conseguisse ganhar o jogo em Minas, o Bragantino ganhar em Bragança e o Fluminense ganhar do Palmeiras. Nesse caso, o Atlético cairia para a Série B. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a 37ª foi uma rodada importante, porque consolidou o Flamengo na terceira posição, porque manteve a briga do título aberta, porque colocou o Corinthians na pré-Libertadores. E o quarto lugar vai ficar entre Fortaleza e Inter, que vão jogar no Castelão nessa última rodada. Quem ganhar é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro dessa temporada. O outro vai ficar em quinto. Na prática, os dois estão na Libertadores, mas acho que vale ali uma grana e uma posição à frente. Bom, acho que era isso, pessoal. Teve, claro, todos os outros resultados, mas assim, o grosso do campeonato foi isso. O Flamengo vai jogar com Vitória, despedida do Gabigol. Vitória vem numa fase incrível, nem tem mais chance de ser rebaixado. É outro que tem mais campeonato, ele estava numa posição melhor. O time tomou prumo com o Carpini. Mas vamos ver o que vai acontecer. Um jogo de despedida da nação, despedida da temporada. E o Flamengo, espero que faça um grande jogo. Vamos ver se o Botafogo vai confirmar. Parece que sim, mas vamos ver. E lá embaixo, o que vai acontecer com o Fluminense, ou com o Atlético Paranaense, ou Mineiro, ou Bragantino. E a briga da última vaga na Libertadores, o Bahia me parece mais próximo, mas se ele, nessa fase horrorosa que está, perder ponto para o Atlético Goianiense em casa, quem sabe o Cruzeiro ainda não chega nessa vaga. O Cruzeiro do Diniz não ganha de ninguém, mas quem sabe não chega nessa fase, ainda chega na pré-Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Cruzeiro não chegar, ele vai ter tido uma queda tão grande, estava tão perto, várias rodadas, o Cruzeiro já tinha 40 e poucos pontos, e não conseguiu na final da Sul-Americana. É como o Atlético, ele estava na final da Copa do Brasil, final da Libertadores, também não conseguiu ir para a próxima Libertadores. Vamos ver. Essa 38ª rodada, todos os jogos são amanhã, né, 8 de dezembro, dia da Imaculada, Conceição, né, para quem é católico, e nós vamos acompanhar todos os jogos, são às 4 horas da tarde. Portanto, todos são no mesmo horário e a gente não vai dar para ver todos os jogos, evidentemente. Nós vamos ver o que foi importante, o que foi possível, para que a gente possa terminar o nosso clique no lance de 2024, falando do campeão, do Flamengo e de tudo mais que aconteceu no campeonato. Nós ficamos aqui o ano todo com vocês, comentando rodada por rodada. Chegou a hora da despedida do clique, pelo menos do Campeonato Brasileiro, né? E aí depois a gente pode fazer aí o clique falando de equipes, enfim, a gente vê o que a gente pode arrumar, senão a gente espera para o clique no lance 2025. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo, obrigado, comenta aí, fiquem com Deus. Marcelo, um abraço, clique no lance, valeu, gente.